Olá, papai e mamãe. Para encerrar esse papo sobre os adolescentes, eu trouxe um convidado que, assim, eu acho que tem toda a propriedade para responder questões ou dúvidas que você, porventura, tenha como pai e mãe da galera dessa idade. Ele trabalha há 20 anos com essa faixa etária e é uma pessoa que eu respeito muito por ver o resultado desse trabalho dele com os meus filhos, porque ele influencia diretamente, faz parte da patota que meus filhos fazem parte, e eu vejo a influência positiva que ele tem na vida deles, e eu quero apresentar a vocês Rodrigo. Olá! Isso. Ele tá morrendo de vergonha, mas ele vai sobreviver, tá? Ele vai sobreviver ao Mamaline. E eu queria começar fazendo umas perguntinhas, que aí a gente desenvolve o nosso papo e a gente pode enriquecer a vida dos pais aí com o que você tem para compartilhar, que eu tenho certeza que é muita coisa bacana. Primeira pergunta é: o que você acha que é a maior dificuldade dos pais nessa área de comunicação? Que uma das maiores reclamações dos pais é nessa área, né? Meu filho não me ouve mais, meu filho não quer conversar comigo, eu encontro dificuldade nessa parte de comunicação. O que você acha que é a maior dificuldade? Verdade. Bom, é porque muitas vezes os pais, eles só vão ver a necessidade dessa comunicação quando a bomba já está armada, pronta para explodir, né? O que eu estou querendo dizer? A comunicação entre pais e filhos, como, né, a senhora tem explicado aqui dentro do programa, precisa ter uma continuidade, né, durante o tempo, né? Desde a infância, pré-adolescência. E atravessando as etapas. E atravessando as etapas. Mas o problema é que quando eles não têm autonomia para se locomover, não têm autonomia para ter determinadas conversas em celular, eles não se preocupam muito. Então, talvez ali a comunicação fica um pouco restrita. E aí, quando os adolescentes ganham a autonomia e os pais percebem que, poxa, agora chegou a hora de se comunicar, eles não trilharam um caminho de comunicação até ali. É interessante, mano, porque existe uma comunicação sociológica meio que tentando quebrar o vínculo da geração passada com a próxima geração. Sim. Existe isso subliminarmente, acaba acontecendo. Mas a gente precisa quebrar esse paradigma. Por quê? A verdade é, o adolescente precisa de uma referência. Sim. Ele não quer que essa geração, que as gerações fiquem desconectadas. Não, ele quer realmente ter alguém... Tem aquele anseio nele, a quem se espelhar. Tanto é que quando o adolescente não consegue se espelhar no pai ou na mãe por falta dessa comunicação, ele acaba buscando em outro lugar. Eu vi uma pesquisa, um autor, ele estava estudando pessoas de êxito de várias áreas distintas. E ele queria descobrir se existia alguma coisa que fosse incomum, independente de você tem sucesso na área da música, ou outra na área da economia, ou outra na área das artes, né? Ele pegou pessoas de sucesso e estudou o que eles tinham em comum. Você sabe o que eles tinham em comum? Apesar de áreas completamente distintas, todos eles reconheciam que eles eram fruto do investimento da geração anterior. Uau! Né, se a gente tiver esse êxito em fazer essa ponte, né, de manter essa ponte funcionando, né, reconstruir, reforçar as áreas que precisam ser reforçadas em cada etapa, a gente vai conseguir trazer maior potencial de sucesso para a vida do nosso filho, independente de que área que ele for atuar. Exatamente. Né? Você que lida muito com eles, você percebe que existe esse tipo de ótica, de que os pais enxerguem que é difícil se comunicar com o adolescente. Aí eles já pré-estabelecem que vão ter dificuldades e por conta disso eles acabam se isentando desse envolvimento. Você acha que existe isso? Existe. Eu acho que já existiu muito mais. Eu vi uma frase uma vez, mama, que dizia o seguinte: não existem adolescentes difíceis. Existem adolescentes sem boas lideranças. Concordo. Não existem adolescentes aborrecentes, né? Todo adolescente está procurando um herói, né? E a gente espera que esse herói seja o pai e a mãe, né? Sim. Mais adequado seria isso, deve ser isso. O ideal seria esse, né? Eu queria então fazer outra pergunta para você. Se a gente fosse, assim, se você fosse nomear algo que atrapalhe pais e filhos nessa faixa etária da adolescência se entenderem, você poderia pontuar alguma coisa? Assim, eu creio que é a ausência, né, em determinadas circunstâncias, né? Não só em momentos de auge, mas a ausência por exemplo, na prática de um esporte, por exemplo, né? Porque, eu não sei como conversar com meu filho.
eu não sei como dialogar com ele. Observe o seu filho e veja aquilo No que ele dia a gosta de dia, fazer, né? E tente fazer com ele, porque daí é um exemplo prático. A gente está falando de algo prático. Porque se você parar para sentar com ele e falar, vamos conversar agora, ele não, às vezes vai não ficar, vai. colar as placas, né? E agora? O que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Eu tenho que falar com minha avó e com a minha mãe, né? Como é que eu vou ficar? Tem uma última pergunta que eu queria fazer, que eu acho que, assim, é uma percepção que eu tenho, e eu queria saber de você, que lida com eles, se você também tem essa percepção. Tem muitos pais que, assim, abrem mão do seu papel de pai e mãe, talvez por conta de não terem condições, né, ou não terem tido condições de fazer essa transição de comunicação entre as etapas, e aí eles acabam abrindo mão da figura de pai e mãe e querem ser camaradas, querem ser amigos do filho, eles se colocam como iguais. Você percebe isso também? Percebo e assim, mama, é um problema enorme. A maior parte dos adolescentes que vêm conversar comigo, não todos, claro, óbvio, mas eu já percebi que às vezes eles vêm conversar comigo e eu me posiciono como um líder e eles me amam mais. Então, na verdade, eles não estavam procurando naquele momento o amigo para passar a mão na cabeça. Não, eles estavam procurando alguém que direcionasse, alguém que tivesse uma palavra para guiar a vida deles. Para ajudá-los a se organizarem e trilharem um caminho, Exato, né? Só que daí os pais eles acabam trilhando por um extremo, um oposto ruim, né? Essa tentativa de aproximação, né? Querer ser amigo, perde essa figura de autoridade. Muitas vezes eu percebo que os pais, por terem perdido essa medida, eles acabam querendo baratear o seu lugar para continuar tendo acesso. Então vira o camarada do filho, vira o amigo do filho, se torna igual, então fala de igual para igual, e aí vai tirando um lugar que para mim é fantástico. Então eu sempre falei com os meninos, olha só, eu não sou amiga de vocês, eu sou mãe de vocês. Se dentro da minha maternidade houver possibilidade da gente administrar as nossas afinidades, da gente se divertir, da gente bater papo, né, da gente ter prazer um no outro, maravilhoso. Mas, mãe, você só vai ter uma. Amigo, você vai ter um monte. Então eu não abro mão do que é mais importante. Pra mim é mais importante eu ser sua mãe, que é única, do que eu ser sua amiga, porque amiga você vai ter dezenas. Mas é importante a gente falar, mama, porque se não aconteceu assim até agora, você vai precisar desenvolver isso. Isso. Porque adolescente sabe fazer conta. Adolescente sabe ler pessoas. Sim. Então, uma das coisas que eu observo muito a respeito de liderar adolescentes, né, é que você não pode ser incoerente. Exato. Você precisa ter um posicionamento sempre... Você não pode ter surpresas. Né? Ele não pode vir pra você e, de repente, encontrar alguma coisa que ele não encontrou semana passada. Ser imprevisível, né? Ser imprevisível. Então, papai e mamãe, presta atenção aqui, ó, a dica. Se você tá ouvindo tudo isso aqui, tá entrando em desespero, tá surtando, falando, babou, agora eu perdi o fio da meada, não tem comunicação com meu filho, também agora já descobri que eu não posso chegar igual doido, né, e querer impor sobre ele uma comunicação que não existia, o que eu faço? Caminho é paciência, perseverança e intenção. Não desista. Vai construindo devagarinho essa ponte, vai se permitindo envolver-se, conhecer melhor o coração do seu filho, apresentar melhor o seu coração para ele também, né? Seja generoso nesse tempo, não queira acelerar aquilo que precisa de tempo para ser construído, não desista, persevera que no final das contas você vai colher o fruto dessa ponte e a comunicação vai ficar maravilhosa. Então, te agradeço. Obrigado. Quero agradecer você, papai e mamãe, por estarem participando, né, dessa jornada, descobrindo esse universo e você possa potencializar todos os seus caminhos de influência na vida do seu filho para que ele se torne um adulto bacana, seguro e cheio de investimentos da sua parte.